Olá, boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo, seja mais uma vez bem-vinda para mais uma reflexão conosco nesse sábado. Hoje nós recebemos o nosso querido Myron Silva, que se voluntariou para gentilmente nos falar sobre luta pela conquista da paz. Nós gostaríamos, antes de mais nada, Myron, agradecer a sua presença, a sua generosidade, a sua abnegação de estar aqui conosco, de nos dar esse tempo para fazer essa reflexão. É com muita alegria e muita gratidão que o recebemos aqui hoje. Antes de passar a palavra para você, eu gostaria de convidar a todos para fazer a nossa oração de abertura, levando os nossos pensamentos a Deus. Louvado seja Deus, sua infinita misericórdia, bondade, compaixão. Obrigado, Pai de amor, pelo dom da vida. Obrigado pelo nosso livre-arbítrio. Obrigado pela bênção da reencarnação. Nós agradecemos a presença amorosa de todos os nossos benfeitores em nossas vidas, em especial nossos guias espirituais, pelo compromisso de longo prazo, pelo amor e carinho que nos tratam, nos orientam todos os dias. Pedimos aos nossos benfeitores que estejam conosco durante essa reflexão, nos inspirando e nos auxiliando a conduzir esse trabalho, segundo os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Graças a Deus. Bom, Mário, mais uma vez, seja muitíssimo bem-vindo. Como eu comentei, é com muita alegria que nós recebemos você aqui hoje. E, bom, a palavra é sua. Muito obrigado, Alexandre. Primeiramente, boa tarde a todos aqui, a todos que tiraram um pouquinho do seu tempo para estar aqui, então, conosco. Agradeço já de antemão o convite de vocês, você, a Daniela. É com muita alegria que nós colocamos aqui, nos prontificamos a tentar, né, trazer um pouquinho desse conhecimento vasto que o Espiritismo por si só já trouxe, e as obras auxiliares. E se tratando de uma obra auxiliar hoje, como você já nos disse, do livro Desperte, Seja Feliz, a psicografia por Divaldo Franco, espírito Joana de Ângeles. Hoje falaremos, então, do capítulo 16, a luta pela conquista da paz. É interessante esse tema, e é bem interessante também, talvez, fazermos uma retrospectiva, pensar um pouquinho como é o nosso mundo atual, né? Hoje, vivemos em um mundo classificado como um mundo de provas e expiações, onde, por meio da reencarnação, a imortalidade da alma, ora passamos por situações de provações, ora passamos por situações de expiações, e tudo isso se dá e se ocorre segundo as condições e as necessidades que melhor se enquadram, né, ao nosso espírito, à nossa evolução, à nossa linha de progresso individual e coletiva. E para isso é necessário, então, a vontade, primeiramente, e a permissão do nosso Pai, nosso Criador, nosso Deus, através, claro, de um planejamento segundo as suas leis divinas. E uma vez aqui na Terra, ao reencarnarmos, também por misericórdia do nosso Criador, passamos pelo véu do esquecimento, né? Para melhor, então, concentrarmos, para que possamos manter firmes, talvez, nos nossos esforços para seguir no caminho do bem, para tentar seguir, então, nesse caminho que nos leva ao bem, juntamente com o nosso livre-arbítrio. Mas, porém, aqui na Terra, ainda requer um contato muito grande com a matéria, é um mundo material. Sendo, então, a matéria aqui um dos meios, né, que Deus nos fornece para nos auxiliar no nosso caminho de progresso. Então, ela é um dos meios de promover o nosso avanço individual e também coletivo. Mas, ainda por imaturidade espiritual, nós não conseguimos utilizar, muitas das vezes, essa matéria da forma de nos servir. E sim, vice-versa. Nas variadas vezes, servimos muito mais a matéria do que ela de verdade necessitaria nos servir. Vivemos, muitas vezes, em função dessa matéria. E
quando servimos mais a matéria do que as coisas divinas, muitas vezes nos perdemos, porque a nossa sede é insaciável e os nossos interesses pessoais dificilmente se acabam. Quando atingimos um interesse que queremos, logo vem outro. Aquela vontade, aquela ânsia para sempre ter, para sempre querer, para sempre buscar mais e mais, é insaciável. E esse, muitas das vezes, levamos como um propósito, talvez de um meio de buscar a nossa paz, um meio de buscar a nossa felicidade, de viver feliz, de viver em paz. E como resultado de nossas ações, vivemos, então, em um mundo, né, onde também somos co-criadores, marcado por tantos problemas, por tantas perturbações, de variadas ordens, onde ainda predomina a maldade, a barbárie, né, a violência. E por meio de tantos acontecimentos, fatos, né, que está sempre acontecendo tudo isso, e muitas das vezes com o propósito de agradar ainda a Deus, carregado ainda daqueles sentimentos tão primitivos ainda, de que todos nós ainda trazemos, resquícios do nosso primitivismo, muitas vezes nos deixamos levar, né, nos abalar facilmente, e emocionalmente, principalmente, por todos esses acontecimentos, por todos esses fatos que acontecem ao nosso redor, né, exterior. E damos, muitas das vezes também, muita atenção, muito enfoque apenas às coisas ruins, apenas às coisas más. E aqui, no planeta Terra, o homem, por meio da sua inteligência, por meio do seu QI, né, sua inteligência intelectual, ele já conseguiu modificar, já conseguiu colocar ali a sua mão, né, a sua interferência em quase tudo. Mas tem uma coisa, né, um fator que o homem não consegue, ainda não lhe é permitido ter ou causar alguma interferência, que é o tempo e espaço. Este nós não conseguimos mudar, não conseguimos interferir. E como aqui tudo ocorre não no nosso tempo, não conforme também, muitas das vezes, a nossa vontade, né? Vem, então, hora ou outra, aquele pessimismo, que nos tira aquela vontade, aquela força, né, de persistir, de lutar diariamente, de buscar, principalmente quando falhamos em nossos planos, principalmente quando diante de várias situações que nos tiram do eixo ou da rota que traçamos. E então cai naquele ciclo, né, contagioso, que é aquele acúmulo de pensamentos voltados ao pessimismo, que gera uma onda de energia muito densa, muito negativa, perigosa, porque essa se espalha também muito rápido. E com isso, em variados graus, abrimos, então, os nossos campos. Abrimos os nossos campos, né, espirituais, físicos, para enfermidades desta ordem, como depressão, ansiedade, o medo, síndrome de pânico, entre várias outras doenças. E diante dessas situações, né, de aflição, de angústia, muitas vezes também anulamos a nossa capacidade de exteriorizar a nossa inteligência emocional, que é o nosso QE, e de nos conectarmos com o nosso Criador, Deus, e também de sintonizarmos com os bons espíritos que estão aqui para nos auxiliar. E aí, diante dessas tribulações, diante dessas situações em que muitas vezes a nossa ânsia, né, a nossa inquietação aumenta, aquela vontade por uma tranquilidade, talvez uma paz, uma felicidade, aquilo que ainda nos falta, aquele vazio em que não conseguimos muitas vezes preencher, que é tão corriqueiro em nossas vidas, é o cenário, é o exemplo que Joana de Ângeles traz, então, para abrir a sua mensagem, para falar, então, da conquista da paz. E conforme Joana, quando menos nos percebemos, nos deparamos, né, com perturbações de todas as espécies, com conflitos sem fim, e não encontrando solução para nada, ou para quase nada. Daí resulta, então, aquelas queixas,
resulta aquela inquietação, aquela queixa sem fim, aquela amargura, a falta de sorte, onde tudo ao meu redor parece ser perfeito. Todas as pessoas avançam, todas as pessoas são felizes, todas as pessoas conseguem o que elas querem, tudo é mais fácil para aquele que está ao meu lado, tudo se encaminha para ele. Parece que aquele que eu estou vendo, ele anda no mundo e progride com nenhuma perturbação, nenhuma dificuldade, nenhuma interferência. Ah, mas para mim tudo dá errado. Para mim tudo está difícil. E aí vem muitas vezes aquelas perguntas, né? Mas por que para mim é dessa forma? Por que para mim tudo acontece desse jeito? Onde está Deus, muitas das vezes, que não me deixa passar por essa situação, gente? O que eu fiz para merecer uma situação como essa, né? E aí fica a pergunta também, né? Mas será que também nos colocando na condição de vítimas, não criamos tormentos voluntários diante de todo esse contexto em que vivemos e somos expostos à matéria? E eu posso afirmar que a resposta é sim, porque conforme Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele nos chama atenção. Ele nos chama atenção principalmente e primeiramente quantos sentimentos relacionados à inveja, ao ciúme, à cobiça, à raiva, que muitas vezes passam por despercebidos em nós mesmos, em nosso dia a dia. Muitas vezes não conseguimos detectarmos, identificarmos dentro de nós, em nosso íntimo, que hoje eu estou com uma sensação de raiva, que hoje eu estou sentindo uma inveja tremenda daquele meu próximo, porque muitas vezes abafamos essas coisas que temos dentro de nós e passamos ou vivemos pensando que isso não faz parte de nós. E isso, né, esses fatores, conforme Allan Kardec, são fatores que nos causam uma verdadeira insônia, grande insônia, nos atormentam o tempo todo, nos tiram a paz, nos consomem energia, tempo, o tão precioso tempo, que ainda também não conseguimos modificá-lo, interferi-lo, como se estivéssemos também, muitas vezes, em nossas vidas, em um estado de sono profundo, como se fosse uma letargia espiritual para nós, que enquanto encarnados, vivendo, então, sempre naquela ânsia, naquela vontade, naquela inquietação, e muitas vezes olhando sempre o próximo com os maus olhos, vendo tudo aquilo que o outro tem e nos colocando na condição de que somos menos beneficiados, nos vivemos muito mais a vida do outro, ou pensando, gastando o nosso tempo, a nossa energia pensando no outro, do que se concentrar aquilo de bom, em tudo de bom que temos e que também podemos fazer, criar. Mas, muitas vezes também, o pensamento se restringe muito apenas a um ponto, né? Apenas ao ponto principalmente material. E aí, esquecemos, diante disso, como um exemplo, da gratidão, que diante dessas circunstâncias, reclamamos tanto que se torna tão normal que tudo aquilo que queremos ou que desejamos em nossas vidas, ao conseguirmos, reclamamos daquilo que temos. Porque no momento que já conseguimos, já não tem mais tanta graça, já não faz mais tanto sentido. Muitos reclamam porque não tem, por exemplo, um trabalho, quando consegue, aquele meu trabalho é um inferno. Eu não consigo passar 8 horas com pessoas que tanto me irritam, que me tiram a paciência, querem tanto ter uma família, e aí quando tem, nossa, minha família mudou tanto depois que eu tive, principalmente filhos. Mas que dificuldade que é filhos. Isso aí entre tantos outros problemas. E quantos desejam tanto ter o mínimo disso e não tem, né? E aí, então, vale ressaltar aqui que tipo de paz, né? Que tipo de paz queremos encontrar? Que tipo de paz desejamos? Podemos colocar um lado da balança, talvez a paz, a felicidade voltada aos prazeres mundanos, na busca e no acúmulo de bens, também que é muito ligada à ociosidade, aquela paz em que pensamos que eu atingi aquilo que eu quero, agora é descansar, é ficar tranquilo.
só esperando o dia que a morte vier me buscar. E que acaba com a morte. Ou a paz, né, que Jesus nos ensinou, que ele nos mostrou por meio do seu exemplo, aquela paz que envolve o esforço, a correção, mas que se estende para toda a eternidade, né, que se estende para onde o espírito vai, porque ela faz parte do seu processo evolutivo. Então, ela se estende para toda a eternidade, enquanto o espírito se evolui. E por falar em correção, Joana também nos convida a uma correção. Mas uma correção, primeiramente, na ótica de observação dos fatos e das coisas, para tentarmos, então, dessa forma, encarar, talvez, de uma forma diferente os acontecimentos, de uma maneira, talvez, mais correta, dentro de uma perspectiva ou de uma conduta cristã, assim como também Kardec já nos convidou por meio de todas as suas obras, mas em específico trazendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo como uma referência, entre tantos convites que ele também já nos fez de mudar o nosso ponto, né, de vista, para corrigir esse ponto de como observamos as coisas, podemos tratar disso no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, quando Kardec traz um item inteiramente se tratando do ponto de vista. Também no capítulo 27, quando ele faz referência às preces, a coletânea de preces espíritas, e uma relacionada nas aflições da vida, onde ele traz também essa questão do ponto de vista, e que basicamente ele sempre fala muito com relação ao ponto de vista, que nós somos muito viciados ainda em limitar o nosso ponto de vista apenas ao presente, apenas ao agora. E como, né, muitas vezes desejamos tanto aquilo que só está relacionado ao presente, não fazemos ou não temos noção do mal também que talvez isso pode nos causar. E então, quando Deus não atende às nossas necessidades, talvez pessoais, ou os nossos interesses pessoais, aí caímos então naquele pessimismo, né? Devido ainda à nossa falta de fé raciocinada, nos entregamos àquela onda de desânimo, as reclamações incessantes. E Joana, quando ela nos fala de correção envolve mudança. Mudança envolve também trabalho e esforço. Então é necessário considerar que muitas vezes já temos recusado, talvez, essa ação edificante. Quando eu disse lá no começo que somos espíritos, que temos a oportunidade de reencarnar, então é por meio da reencarnação e da misericórdia divina que passamos aqui também na Terra várias existências, várias passagens da nossa vida espiritual se dá aqui na Terra. E muitas vezes, talvez, já recusamos, não só nessa ou em outras vidas também, essa reforma, essa correção do nosso ponto de vista, né? Em conquistar a verdadeira tranquilidade, aquela verdadeira paz. Porque é necessário, primeiramente, esforço, dedicação, perseverança. Precisa também da junção da nossa inteligência intelectual com a nossa inteligência emocional, que é a inteligência espiritual. E a conquista dessa educação moral do ser durante o seu processo evolutivo, em seu processo, é muitas das vezes penosa, impõe sacrifícios esses contínuos, né? Mas são aqueles sacrifícios que agradam a Deus, diferentemente dos sacrifícios em que somos acostumados, ou que ainda temos dentro de nós, do nosso primitivismo, aquele sacrifício em que muitas e muitas vezes, em determinadas vidas passadas, sacrificávamos animais, e depois começamos a sacrificar o homem, como uma forma de agradar a Deus. Não este tipo de sacrifício, mas sim aquele sacrifício que é o sacrifício de trabalhar as nossas imperfeições pessoais, nos libertando das paixões primitivas, né? Aquelas paixões que nos impedem tanto ainda da nossa subida, a nossa elevação, a nossa ascensão espiritual. Então, não podemos esperar
por facilidades no processo de evolução, pois ele depende muito e diretamente do nosso esforço, principalmente, primeiramente, pessoal. E o convite para essa correção é feito incessantemente, é feito diariamente. Jesus, né, como um bom semeador, nunca parou de semear. Primeiro, ele começou com Moisés, por meio dos 10 mandamentos. Depois, ele próprio veio aqui, personificado, e trouxe a lei de amor. E por último, agora, atualmente, ele, ao prometer, né, o Consolador prometido, ele trouxe o Espiritismo, e o Espiritismo, por sua vez, fala das coisas, né, fala da reencarnação, fala do problema do ser como espírito imortal, da vida eterna. E aí, além disso, tem tantos e tantos mensageiros do bem que estão sempre ao nosso redor, nos convidando a vestir aquela túnica, né? A túnica nupcial, que é aquela que simboliza o nosso casamento com o nosso Criador, o casamento com o nosso Pai. E seja de variadas formas, para nós inseridos na doutrina espírita, essa mensagem, né? Esse convite para correção chega também, não só por meio dos livros, das obras, por meio dos estudos, mas no ver e ouvir palestras, estudos. Hoje, diante da situação em que passamos, em que somos obrigados a ter que ouvir o Espiritismo sentado em nossas casas. Como é bom, né, a generosidade divina. Além de colocar à nossa disposição espíritos de elevadas categorias que se comunicam conosco através da nossa sintonia, que estão o tempo todo aqui trabalhando, né, tentando nos auxiliar diante dos nossos momentos de desequilíbrio emocional e espiritual. Ou seja, a mensagem, né, a comunicação de Jesus, ela já começou desde o momento de criação do planeta Terra conosco, e ela se prolonga até os dias atuais de diversas formas. Hoje, por exemplo, ele semeia também através dos espíritos superiores, que vêm, ora encarnados ou desencarnados, trabalhando o tempo todo pela paz e para a restauração da mensagem, a sua mensagem que foi perdida, que foi deturpada há mais de 2000 anos, atualizando pouco a pouco, inserindo essa mensagem, inserindo todo o amor e os ensinamentos de Jesus em nossa sociedade. E nós, né? O que nós fazemos? O que fazemos nós de todos esses convites, de todos esses chamamentos? Trabalhamos o nosso solo que pode ser ainda arenoso, pedregoso, aramos ele pouco a pouco, tentamos fazer algo para tornar o nosso solo também fértil, para torná-lo propício a receber as sementes do bom semeador. O que nós fazemos, né? Qual que é a nossa contribuição diante desses chamamentos? A nossa sociedade, né, hoje, atualmente, é tão inquieta, né, sofre tanto, é atormentada pelo medo, a ansiedade, porque ainda não aprendeu, primeiramente, a orar, a meditar, e também como a fortalecer a nossa inteligência espiritual. Então, não tem outro meio, né, sendo estes, que nos concede a chave para desvendar todos, né, esses problemas que nos circundam, e também a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira felicidade, se baseada na vida eterna. E aí, Divaldo fala uma frase bem interessante, que ele diz que a paz não tem um caminho, a paz é o caminho. E diante essa frase de Divaldo, nos faz também a lembrar
de João, no capítulo 14, versículo 17, na Bíblia, quando ele registra as palavras de Jesus ao dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a do mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz de Jesus é muito diferente ainda da paz que desejamos, né? Da paz que buscamos, porque essa é uma paz que primeiramente é resultado de uma conduta interior, é uma mudança de dentro para fora. E muitas vezes ansiamos por uma paz que vem de fora para dentro, uma paz que muda de fora, mas quando Jesus, em sua proposta simples, que era divulgar o amor, nos falou da paz que primeiramente começa dentro de nós mesmos, onde não podemos exigir ou esperar por uma paz, né, por meio de acordos, mas essa é uma paz exterior. E a paz de Jesus começa primeiramente em cada um de nós, dentro de cada coração. O nosso santuário, primeiramente, começa conosco, em nossos corações e em nossa consciência. Então, não podemos esperar ou cobrar nada de ninguém. Não podemos querer cobrar a paz do mundo se eu também, primeiramente, não estou em paz comigo. Como eu vou querer cobrar uma paz do mundo se eu não consigo manter paz no meu lar? Se eu não consigo manter a paz com minha esposa, com os meus familiares, comigo mesmo? Tem gente que não se suporta ficar nem sozinho com ele mesmo. Como vou querer cobrar a paz dos outros? Então, Divaldo também fala o seguinte: exige que a paz, né? A paz exige uma mudança de conduta, não só da fé, mas também na decisão de não ceder passo ao mal. Tolerar, ou seja, é interessante quando ele fala de tolerar, porque o tolerar é você dar o direito do outro a agir ou ser ignorante, mas não conivir com suas atitudes indignas, trabalhando para que o indivíduo se transforme. E é necessário que se faça nessa mudança de atitude mental e comportamental para receber, então, a oferta de paz que o Mestre já nos ofereceu e nos oferece incessantemente. Mas esta é uma oferta de paz que vem, primeiramente, com trabalho, com movimento, com esforço, com ação no bem. Então, é uma paz que está muito ligada com os princípios da caridade, que é a beneficência, a indulgência, o perdão. E a caridade, ela é derivada do amor. Não tem como se falar de caridade esquecendo do amor que nutre a caridade. E a verdadeira caridade, baseada nas leis de amor, tem também como bases fundamentais a fé e a esperança. Por isso, Allan Kardec já nos diz: a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, no capítulo 17, Sedes Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E é essa fé, né, que muitas vezes nos falta diante de diversas situações, tanto macros ou micros, situações exteriores, mas também interiores, em sentimentos também talvez sutis, que muitas vezes não percebemos, mas que tiram a nossa paz, que são verdadeiros tiranos contra a nossa paz interior, a nossa paz conosco mesmo. E aí também podemos considerar que são raros aqueles que aceitam de verdade, com um sentimento voltado à intenção, voltado ao bem, esse convite, né? Essa correção, essa mudança íntima, porque é uma mudança contínua, né? Que precisa ser todo dia trabalhada. É uma renovação constante para que o indivíduo, né, o ser, conquiste, então, a sua paz. Mas muitas vezes não queremos substituí-lo pelas ilusões, pelos hábitos, as ocupações, os supérfluos que nos circundam, as coisas terrenas, né, que também permanecem e permanecerão aqui na Terra.
Então, para que possamos chegar nessa verdadeira paz, conquistar esta paz que Joana traz em sua lição, é necessário pagarmos os tributos. Quais são esses tributos? São os tributos de vencer nós mesmos, os tributos do esforço de combater as nossas más inclinações, de combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, a inveja, a cobiça, as queixas, combatendo, né, como dizia Paulo, no bom combate, aquele combate que é aquele combate nosso, né, aquele combate de mim para mim mesmo, aquele combate em que eu tenho que tentar domar a fera interior, né, a fera primitiva ainda que nós carregamos dentro de nós, e para que mais tarde também não sejamos, né, ou não temos que passar, que receber uma visita, então, muitas vezes não desejada, que é a visita dos anjos da amargura. A Joana de Ângeles coloca desta forma. O anjo da amargura, que nada mais é do que a nossa própria consciência. Como diz, aqui estamos, ora, em um corpo perfeito, saudável, mas encarnados, e nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E quando somos chamados para retornar à nossa verdadeira vida por meio da morte, o que acontece? E aí vem a nossa consciência. Então é o nosso anjo da amargura, né? Quando nos deparamos que estamos de volta a essa pátria espiritual e nos cai a ficha que deixamos talvez passar um grande tempo, né? Um preciosíssimo tempo e uma oportunidade de tentarmos mudarmos um pouquinho, nem que fosse um pouquinho que seja, mas um pouquinho, né? Que aceitássemos esse convite na oportunidade que tivemos. E muitas vezes vem, então, o remorso, né? E além daquele remorso, aquele fogo que fica ali nos queimando, né? Que é o inferno da nossa consciência, tem também a nuvem de testemunhas, que são todos aqueles espíritos que, de certa forma, estão ligados conosco, por meio da nossa afinidade, o nosso grau de emanação fluídica, a vibração energética que nos encontramos, se afinizam, então eles conseguem também ver, né, a nossa consciência, que ali fica como uma tela 4K aberta para todos aqueles espíritos que sintonizam com essa vibração, com essa onda, eles conseguem ver tudo que passa conosco em nosso interior, em nosso íntimo. No mundo espiritual, não tem máscaras, não tem como esconder o que realmente somos, né? E aí é a visita desse anjo da amargura. E para terminar, podemos talvez lembrar de uma reflexão que Divaldo fez, ainda bem no comecinho da pandemia, no ano passado ainda, e foi lhe perguntado, né, o que era recomendado, o que ele recomendava se fazer em momentos como estes, que estamos, né, muitas vezes somos obrigados a estar em casa, e diante dessa situação em que não somos ainda acostumados, passamos por muitas vezes por momentos de angústia, de perturbação, de inquietação, e ele responde da seguinte forma: pensamento é o dínamo co-criador com a divindade. Tudo começa por ele. É a única solução para o Covid, é o fortalecimento do amor entre nós. A terapia para a atualidade em que vivenciamos e para a futura geração, quando o planeta se regenerar. E aí ele recomenda ainda que ao deitar, né, no momento do desprendimento do nosso sono físico, preparemos o nosso QI, a nossa inteligência intelectual, por meio da prece, e o nosso QE, que é a inteligência espiritual, fazendo da vida um oceano de paz, controlando a ansiedade, pois não antecipamos o tempo, assim como o tempo também não antecipa nós. E dessa forma, agradecemos todos que estiveram aqui conosco, presente, e seguimos, né,
nessa firmes, com um pouco uma injeção de ânimo diante de mensagens como esta, na tentativa de buscar a nossa verdadeira paz, né? Talvez não a paz que ainda conhecemos ou que realmente desejamos, mas a paz que vai nos levar ao nosso mais alto estado de alegria, de felicidade, que é o da consciência tranquila. Ô, Myron, que coisa, deixa eu botar aqui, pronto. Que coisa boa, que reflexão interessante e relevante, né, para o momento que a gente atravessa, né? Que, na verdade, a gente já vive num processo em que, nas nossas vidas normais, sem a pandemia, a gente já não consegue viver em paz, especialmente hoje, né? Tudo é acelerado hoje em dia, a gente está conectado o tempo todo, a gente está com telefone, com computador, com laptop, né, com tablet. Então, nós estamos conectados o tempo todo, nós temos aí as demandas sociais, né, que nos bombardeiam com mensagens, com propaganda, com incentivos o tempo todo, excitando a nossa mente todo o tempo, e na verdade, a gente perde essa questão de, como você colocou, né, da gente conviver conosco, né? Nós ficamos fora, no externo, vivendo com o mundo, vivendo com o telefone, conectado com o Brasil, com a Austrália, com o Japão, com a China, com quem quer que seja, e a gente não se conecta conosco, né, com o divino em nós. E a gente não tem paz, né? Deita na cama, não dorme, aí acorda no dia seguinte um bagaço, aí passa o dia inteiro correndo, aí começa a tomar estimulante, né? Café, Coca-Cola, ou outros refrigerantes, o que seja, né? Chá, o que quer que seja, né? Estimulante para manter o corpo funcionando, a mente também funcionando maquinalmente, e a gente passa a não mais pensar, a não mais raciocinar, a não mais conviver conosco, e é só questão do externo, do externo, do externo. Aí chega o dia que, né, a gente chega na porta, né? Como você colocou, né, a reencarnação tem um término, chega ao seu fim, e a gente olha assim e às vezes nem se apercebe, né? É mais comum do que andar para frente, né? Quantos de nós mesmos, quantas vezes já não aconteceu isso conosco, quantas vezes não poderá ainda acontecer, né? Que a reencarnação acabe e a gente não percebe o que está acontecendo, ficamos perdidos, não nos apercebemos dessa questão porque não convivemos conosco, né? A gente perde a conexão, a gente precisa muito dessa paz que o Cristo nos deixou, né? Então, realmente, a gente vê um espírito dessa elevação que resolveu reencarnar e reencarnar na Terra, né? Por amor a nós. E a gente, às vezes, tem 5 minutos para doar para alguém que está precisando, né? Justamente. E é interessante, né, que além de Jesus vir aqui nos ensinar o amor, e ele fala, né, nos alerta, que não tem outro caminho, né? Ninguém chegará ao Pai se não passar por ele. Que ele é o caminho, a verdade, a vida. E é o que Emmanuel também já nos colocou, né, no caminho da luz, em toda a trajetória, em todo o processo, que foi o processo de formação da Terra, né, como um planeta, entre tantos milhares de planetas, como foi, né, tão bem assim arquitetonicamente planejado, como teve o acolhimento, né, o amor divino, e de Jesus, né, por ser aquele governador que representando aqui o nosso irmão, né, talvez, mas que já está tão há milhares, né, de anos à nossa frente, mas que aquele, como se fosse aquele irmão mais velho, né, que ainda vê aquele irmão mais novo sempre naquele estado ainda de ser o mais frágil, de ainda não conseguir fazer direito, mas vai conseguir, está no caminho, só precisa esforçar, né, pegar um pouquinho e dedicar com vontade, que vai conseguir pegar o caminho correto.
E aí é o que eu lembro, né, quando eu vejo essas palavras, esses ensinamentos de Jesus, quanto que, além da paciência, né, que ele tem conosco, o amor, que é incessantemente, que é grandiosíssimo, não desiste de nós, né? Nós, muitas vezes, desistimos de nós mesmos, por meio do suicídio, por meio de acharmos que estamos no direito de tirar a nossa própria vida, e Jesus aí, cheio de vontade de nos dar mais vida, né? Vida e abundância, né? Como ele sempre deu tudo em abundância. E como você comentou, na verdade eu estou aqui me agigantando, não deixo ninguém falar, desculpem a todos. Mas é como você colocou, né? É a questão da renúncia do homem velho, né? Ou da mulher velha, né? Do espírito velho. Renúncia dos nossos sentimentos inferiores que nos foram muito úteis num passado, né? Realmente. Enquanto precisávamos sobreviver na natureza, né? Mas que Uhum. hoje já não precisamos mais deles para sobreviver. Aliás, precisamos parar de sobreviver e Uhum. começarmos a viver. Eu Realmente. acho que é muito, muito essa questão. Eu gostaria de perguntar se a Silvia, se a Cássia ou se a Dani teriam algum comentário para fazer, alguma pergunta, ou até o Mylon, que chegou aí, ou o Volpini. Oi, eu tenho uma reflexão, mas ao mesmo tempo eu também queria seria um conselho aqui do nosso irmão Myron. Eu vi ele falar sobre, vejo você falar muito da lei de sintonia, né, o que a gente espírita, no meio espírita, sabemos muito bem, e da consciência do espírito, porque acho que Joana, ela vai trazendo a gente para dentro, né? Eu vivi muito para fora de mim mesma. E aí a gente vai falando então da caridade, né? Desses tributos que você falou que Joana traz para combater a nós mesmos. E aí eu vou fazer uma indagação da minha própria experiência no sentido de trazer esse combate, né? Combater a mim mesma, lembrando para mim que esse personagem, ou esse espírito, na verdade, ele carrega muitas personas, né? São Uhum. muitas reencarnações. Então, para mim fazer as pazes comigo mesmo, comigo mesmo, eu tenho que fazer as pazes com todas essas pessoas. E aí você fala da lei da sintonia, porque eu mencionei, porque cada uma dessas pessoas nós trazemos no nosso inconsciente e às vezes temos um trigger que desenvolve ou que abre portas para essas pessoas. E aí nós atraímos, sim, os nossos, né, professores, como a gente chama, para Uhum. a gente acertar, tá nos resgatando a também essas outras pessoas, né? E para mim tem sido assim bem desafiador. Toda a minha vida eu estudei, nasci, fui criada, né, no espiritismo, mas fiz uma fascinação de 11 anos na adolescência e hoje ainda estou me redescobrindo porque eu fiz muita coisa para fora e lidar comigo é realmente, acho que é o desafio de todos nós, né? E aí você Realmente. falou então do QI, da inteligência espiritual e do QI. E eu estou conseguindo buscar algumas coisas na psicologia mesmo, na terapia. E tenho me Uhum. descobrido muitas coisas muito interessantes que realmente não sabia que estava dentro de mim. Então, assim, é mais para todos que estão nos ouvindo e para mim mesma, se existe mais alguma coisa, não sei, que possa ajudar nós, a quem está nos ouvindo, a trazer essa consciência, né, desses personagens que está em nós. Eu estou trabalhando um personagem no momento na minha terapia, mas eu imagino quantas pessoas que estão ali e que a gente ainda não perdoou, não é? Que a gente ainda tem que refazer esses caminhos, quer dizer, são através de várias reencarnações, mas assim, alguma coisa para que todo mundo tivesse essa consciência, todos nós tivéssemos essa consciência de ir buscar, né? Porque a matemática de Deus, ela é 1 mais 1. Então, Uhum. todos somos diferentes, cada um tem as suas personas. Então, como aproximar disso? Porque, para mim, eu estava cega, fazendo tanto estudo que eu faço. Terminei agora os livros de André Luiz, foi um ano de estudo, já estudei Joana
mais antiga, eu até resolvi buscar a Joana de novo e estudar de novo todos os livros da psicologia, mas assim, eu não tinha descoberto coisas às vezes tão pequenas, mas tão profundas, e que de repente se descobre. Então eu queria passar isso, além disso, né, porque tem gente talvez que não vai conseguir fazer uma terapia, por exemplo, o que mais que a gente pode buscar dentro de tudo isso, porque com tudo isso eu ainda continuo achando difícil. E aí eu deixo aberto para você, o pepino. Muito obrigado pelas indagações, também pela contribuição da sua experiência também. Olha, a recomendação, eu penso que é uma única, talvez, quando Kardec ainda fala, né, nós orai e vigiai. A minha sintonia, o que eu penso diariamente, né, o que eu alimento o meu pensamento, muitas vezes pensamos, né, que ainda também não nos conhecemos muito bem, muitas vezes pensamos, mas hoje parece que não é eu que estou agindo, e são, como você até mesmo disse, resquícios ainda daquilo que temos em nosso subconsciente, né? Mas qual que é a melhor forma, talvez, de nós nos reconciliarmos conosco mesmo? É nos abrirmos, né, diante esses momentos, né, de perturbações, de inquietações. A recomendação sempre é aquela oração, né, mas oração sincera. Divaldo também, certa vez, já falou que nós não sabemos ainda orar, né, porque a nossa oração ainda é muito atribuída àquilo de imediato que queremos, né? Aquela oração sincera, a oração sentida, verdadeira, ela é como vamos se dizer, uma semente, né, de uma árvore que você está semeando, jogando ali no solo, e que vai virar, né, algo grandioso. Que uma só, um pensamento só, uma intenção voltada ao bem, já é uma grande luz. Então, dirá tantas outras ou várias em conjunto, né? Nós, principalmente, iniciarmos por nós mesmos, de manter, né? A oração também, por si só, já é o nosso alimento espiritual, né? Muitas vezes, por meio ainda de várias outras formas também, da psicologia, do estudo, é uma forma de alimentar o nosso espírito, mas a forma de nos ligar realmente à nossa criação, de nos conectar com o nosso Criador, é a oração sincera, né? E aí, diante de momentos, talvez, que nos tiram, nos perturbam a nossa paz, eu recomendo sempre colocarmos nossos problemas, as nossas dificuldades ao nosso Criador. Pensar ou tentar imaginar o que Jesus, né, iria fazer num momento como esse. É difícil. Eu falo por causa de mim mesmo, né? Eu acho até interessante essa questão de se falar de algum tema. A gente brinca muito disso aqui no grupo nosso, aqui onde moramos, que aquele que está falando, né, primeiramente é ele que está tomando a bronca, a lição, porque é aquele que prepara algo para trazer, para compartilhar, algo que já está pronto, né? A espiritualidade já se encarregou de tudo. Aqui, quando falamos de determinado tema, determinado assunto, nada mais é do que uma compilação de tudo que a espiritualidade já nos colocou, né? De todas as informações. Mas, primeiramente, é uma lição, né? Um tapa na cara, vamos dizer de modo grosseiro, para nós, porque não, né, estarmos aqui falando de determinado assunto, seja ele de cunho do espiritismo, de cunho religioso, já é também um grande desafio para nós. Quando estudo, deparo com tantas coisas que eu também ainda sou tão imperfeito, que eu ainda faço diariamente, é uma dificuldade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é um consolo, como essa lição de Joana, por exemplo. Primeiro, ela começa, né, falando de todas as perturbações, né, de tudo aquilo que exterior que nos tira a nossa paz interior, mas depois ela vem, né, nos injetando, pouco a pouco, as injeções de ânimo, nos trazendo também uma outra forma de olhar os problemas, de encarar os problemas, de olhar com outra ótica. E é interessante essa questão da ótica, porque aqui dificilmente conseguiremos passar, né, uma vida talvez plena, de conseguir chegar a uma plenitude espiritual, de pensar que hoje eu estou na minha melhor
forma como comigo mesmo, hoje eu consigo lidar com todos os problemas de forma fácil. Não, é difícil, porque certa vez Haroldo já até diz que nós, enquanto encarnados, ainda espíritos, né, galgando aí devagar para buscar a perfeição, nós ainda não conseguimos desenvolver as nossas habilidades. Nós usamos apenas quem ainda já está num estágio aqui enquanto encarnado, mas uma evolução mais elevada, já tem já uma certa conquista, talvez de paz, consegue ainda com 3% da capacidade que o cérebro tem de analisar todos os problemas por outra perspectiva, com outros olhos, de outros modos. Os espíritos superiores, eles analisam um problema que para nós é grandioso em todas as perspectivas, em todos os ângulos. E aí, quando eu ouvi isso uma certa vez de Haroldo, eu fiquei pensando, gente, que coisa, né? Nós aqui, ainda na nossa dificuldade, conseguimos, muitas vezes, olhar diante de um único fator, né? E muitas vezes voltado só ao presente. Um espírito superior. Então, eu penso muito Jesus, como era ele enquanto aqui, né, encarnado no meio de nós, espíritos ainda tão imperfeitos, quando ele agia, quando ele falava, quando ele olhava, o que ele já pensava, como que ele via, né, a visão 360 de tudo que ele tinha, também do futuro, né, do porvir. Então, é um desafio muito grande. E eu penso que a prece, a verdadeira prece, que é difícil também de aprender a realmente, né, ter a rotina da prece sincera, é um grande desafio e é a forma talvez mais sincera e mais eficaz de nos conciliarmos conosco mesmo e de nos abrir os nossos campos para a espiritualidade também nos auxiliar. Obrigada pelas orientações. Obrigada, Alexandre e Dani. Myron, seguindo esse comentário, né, seguindo o pensamento da Silvia, isso que a gente está conversando aqui, eu voltei na mensagem da Joana, né, porque ela diz o seguinte, duas frases que eu gostaria de ler. O ser humano foi criado para amar e ser amado, nunca para reclamar, exigir e perder-se na autocomiseração. Né? Isso é para nós. Né? Porque a gente muito atual. Poder reclamar. E a Joana nos ajuda a trazer a nossa consciência, porque a gente está pensando, porque a gente está sentindo, para que a gente perceba aquilo que está rodando por trás. Porque se a gente não perceber isso, a gente não consegue trazer para o consciente e nos propormos a modificação, né? Realmente. E a outra frase que eu gosto muito é: se anelas realmente pela conquista da paz, ouve o chamado do Senhor, propondo-te a renovação. Então é assim, a gente realmente, para mim, eu falo por mim, né? Porque quando eu estava lutando contra mim mesma, né? Eu não queria admitir o meu amor pelo Cristo, por Deus, e eu não me conhecia como espírito imortal, que eu ainda estou aprendendo a me conhecer, né? Porque não é uma coisa que a gente simplesmente, hoje eu sou espírito imortal, já me conheço. Não, volta no que a Silvia falou antes, nós temos muitas experiências reencarnatórias, né? Então, assim, tem coisas que a gente não tem nem condições ainda de nos depararmos, né, com as nossas experiências precedentes. Mas quando eu parei de lutar, de bater o pé, eu me senti mais feliz. Né? E é essa reaproximação de mim comigo mesma, né? E com Deus. Sair dessa horizontalidade que a gente vive e que a gente gosta, né? Mas aí tem aquela coisa, a gente gosta, mas a gente vai validar ela? Não, né? A gente vai agora começar a se autoconvidar a caminhar na verticalidade da vida, né? Que é em relação a Deus. É como o Alexandre também falou, né, desse modo que vivemos, né, que é como se muitas vezes colocamos o nosso celular, né, no modo avião, e muitas vezes nós mesmos já estamos no modo avião há muito tempo, né, estamos assim desligados de tudo aquilo que nos conecta
a divindade. Exato. E quando pensamos, né, que agora é tempo, aí já não é mais no nosso tempo, né? Então, todo o tempo, né, todo o momento que estamos aqui é o momento, né, o presente. Muitas vezes ainda pensamos, né, postergamos a nossa oportunidade de conhecer, de tentar buscar essa autorreflexão, de tentar nos aproximarmos dos ensinamentos do Cristo, que são únicos, né? São os mesmos em todas as línguas, em todas as religiões, ele não muda. E muitas vezes vamos empurrando, levando, né? Deixando. E quando pensamos, agora sim, agora está tudo conforme eu queria para começar a tentar entender. E aí, às vezes, já não é mais na hora que nós queremos, né? Ou pensamos que é a hora ideal. Então, é um momento, talvez, né, até agora, né, o Covid também, dessa volta, né, para casa, dessa volta nossa para o nosso interior, o momento de nos conhecermos, esse afastamento social, né, que muitas vezes também o convívio social já não fazia tanta diferença, e aí agora, como não temos mais, sentimos falta, mas quando tínhamos, também não dávamos, né, muitas vezes, importância. E aí, com o afastamento social, somos obrigados a ter que nos aturar, né, nos aguentar, nos conhecermos. Mas também uma grande oportunidade, porque talvez se não for dessa forma, ou com a espiritualidade, né, nos guiando, nos colocando no caminho, nós também não conseguimos, né? Nós também não temos essa percepção, não temos os olhos de ver e de conseguirmos, então, nos encontrar, né, no caminho que nos leva a Deus, no caminho que nos leva à nossa elevação, nos aproxima de Cristo. Eu posso só comentar uma coisa no comentário da Dani, eu achei muito interessante, Dani, obrigado também, porque me faz eu pensar também nisso, né, na chaga da humanidade, que é o orgulho. E às vezes a gente não tem essa paciência, né, que é a ciência da paz, porque ainda queremos ser no nosso tempo, no meu tempo, e acabamos então nos passando na frente, né, como se nós pudéssemos ser deuses. Então eu agradeço porque me fez eu pensar que o tempo todo eu estou tentando me educar nesse orgulho que ainda, mesmo que parece muito sutil para nós, porque a gente não quer admitir, não é? Porque é assim, o orgulho às vezes tão exacerbado ainda. Então, acho que é isso, a paz, ciência, porque o Kardec já dizia que o bom espírita não é aquele, né, que é perfeito, mas aquele que tenta domar suas imperfeições. Então, como eu mesmo disse, são várias pessoas, aí eu tô querendo, né, que as coisas comecem só porque eu descobri uma dessas pessoas, então quero agora que eu vou curar essa pessoa, será que as outras também eu vou curar, né? Mas existe vários enfermeiros dentro de mim e um médico, e esse médico que eu chamo de Deus, mas a gente tem que reportar cada enfermeiro, né? Então, me fez essa reflexão e eu queria dividir, paz, ciência. Obrigada. E ainda, além disso, tem a vida imortal, né? Se não conseguimos aqui, diante essa oportunidade, mas temos a nossa verdadeira vida, que não é essa, né? Então, vamos, de uma forma ou outra, um dia, sermos também espíritos crísticos, né? Talvez levará tempo, mas o caminho já conseguimos encontrar, né? É verdade, que às vezes, né, a gente passando nesse momento tão histórico das nossas vidas e vendo a transformação, né, a transição da Terra, a gente vai, às vezes, pensando que não tem mais tempo, né, esquece realmente isso que você falou do espírito imortal, e aí não adianta, né, aí vem um pouco também de culpa, provavelmente, porque se a gente sabe o que a gente é hoje, imagina o que era antes, vai na história e vê tudo aquilo, e começa, né, a pensar o que será mais. Então, acho que, como você disse, e o Haroldo também, a gente está sempre no nosso melhor, então é melhor nem olhar para trás e trabalhar e trabalhando, porque é daqui para frente, né? E não dá para
para lutar contra a sobrevivência aqui material, porque, como você disse, nós vamos continuar. Mas foi muito bom, adorei todas as reflexões. Isso mesmo. Obrigado. Estou complementando, se vocês me permitem. Somos os edifícios inacabados, né, do amor. Então, todas essas pessoas que você falou, Silvia, que foram muito pertinentes também, são os tijolinhos que a gente ainda está no basement, ainda está no sótão, mas eles são imensamente importantes para a gente, né, para alcançar, para segurar a casa grande que está sendo construída por cima. Então, como a Joana mesmo propõe, né, todos esses tijolinhos, que às vezes são bem feinhos, sujinhos, eles é que seguram a casa. Então, ela propõe essa viagem interior mesmo, ela não descarta que é importante a gente conhecer cada um desses tijolinhos, mas respeitá-los e amá-los, né, que é o que nos segura e propõe para a gente um futuro melhor. Então, é a ciência da paz que você mencionou, né, e a Dani também, que é a gente construir em cima deles, com todo carinho. Procurar fazer o melhor, né? Que a gente não sabia, mas às vezes é um lodo, né? A gente imagina um lodo, vamos tirar, porque a gente precisa de uma base mais sólida. E aí a gente veio com Kardec, né? Porque Divaldo uma vez falou até para mim sobre isso, falou, minha filha, se agarre em Kardec, porque a roca é forte. É isso que é onde que você tem que build up, né? Construir numa coisa sólida. Então, continua estudando Kardec, é o que eu tenho tentado fazer. Mas um dia a gente chega lá, né? Estamos caminhando juntos. Sim. Uma coisa, antes de eu passar pelo comentário do Facebook, uma coisa que eu fiquei lembrando nesses comentários é que a gente quer sempre alguma coisa que seja sempre perfeito, né? A gente não quer saber de algo imperfeito ou que seja quebrado, mas me veio a imagem, agora vocês me perdoem, porque eu não lembro se é japonês ou chinês, mas quando eles quebram alguma coisa, eles colam e eles veem a beleza que é aquilo. Por que a gente tem que ser diferente? Né? A gente pega um pedaço... Como é que é, Cássia? Por favor. Desculpa, japonês. Japonês, muito obrigada. bem. Então é tão bonito isso, né? Porque tudo é parte da gente, né? A gente é hoje o que a gente já se construiu até agora. E o mais bonito é que amanhã a gente vai ser mais bonito ainda em termos de espírito imortal, porque a gente está aprendendo no caminho, né? Então, eu vou passar para te deixar a par, Myron, a Marlene Rosa já está te assistindo, a Simone de Pelotas também, a Patrícia, né, a Paty de Toledo, a Kátia Miranda também, e a Marlene deixa um comentário aqui. É necessário o auto-perdão, que promove nosso autoacolhimento, ou seja, reconhecer que trazemos uma bagagem cheia de vícios e precisamos encará-los, compreendê-los e vencê-los para conseguirmos retomar a trajetória evolutiva em paz conosco mesmos. E ela diz que é uma alegria poder te ver, né, na telinha, vamos dizer assim. Ela não usou essa palavra, depois tu vai lá e lê a mensagem dela. Realmente, é uma grande alegria também para nós. Tão longe, né, vamos se dizer em termos de espaço, quilômetros, né, milhares de quilômetros, mas aqui nos sentimos tão próximos, né, de pessoas que estiveram e estão sempre conosco, presentes em nossas vidas, então é com muita alegria. E realmente, né, a Marlene falou um ponto muito interessante dessa lição também, o auto-perdão, porque quando tentamos nos conhecermos, temos que também praticar o auto-perdão conosco mesmo, né? Não tem como eu cobrar aquilo que eu fui a outras vidas ou que ainda eu tenho de imperfeição, mas se eu ainda não aprendi a me amar, né? Que o auto-perdão, primeiramente, é o amor a nós mesmos. Como que eu vou praticar ou como que eu vou amar aquele próximo, sendo o próximo aquele que talvez nem é tão próximo, né? Como dizemos, próximo é qualquer um. Como eu vou amar o próximo se eu não consigo amar ou me perdoar, né? Então, é um processo, e é um processo longo, demorado,
né, exige esforço, demorado no sentido que não temos também que nos pressionar com o tempo, né? Quando se pensamos na imortalidade, claro que temos que aproveitar o nosso tempo da melhor forma, mas não nos pressionarmos de que temos que fazer tudo que temos, né? Ou temos e temos que fazer tudo aqui agora, que vai acabar, eu tenho uma missão a cumprir, e não é muito bem dessa forma, né? E porque quando ficamos assim, isso também nos causa até uma dificuldade muito grande, um desconforto muito grande, tanto emocional quanto espiritual no momento do desencarne. Dificulta também esse processo de retorno ao mundo espiritual, né? Quando ficamos tão preocupados com o que vamos deixar e o que eu não consegui fazer a tempo, quando é chamado, né? O convite vem para retornar à pátria espiritual. Exatamente. Eu não sei se alguém mais teria algum comentário a fazer. Já são aqui 3 e 6, quer dizer, 4 e 6 na Alemanha. Então, acho que está se aproximando aqui o término da nossa reflexão. Myron, olha, a gente já estava feliz e alegre com a sua participação antes. Agora a gente está mais feliz, mais alegre e mais grato a você. E a Bárbara também, que está escondida do lado, porque a gente sabe, né, que se você está agora dedicando esse tempo para fazer essa reflexão, ela também está dedicando o tempo dela, que ela está do seu lado. Então, nós agradecemos muitíssimo. É muita alegria que você traz para a gente hoje, estar aqui fazendo essa reflexão. E, para encerrar, nós gostaríamos de convidá-lo para fazer a nossa oração de encerramento, se você concordar. Antes de tu fazer a oração, a gente só gostaria de dizer que a gente espera que essa seja somente a primeira de muitas, né? Vocês são sempre bem-vindos a retornar aqui para estudar conosco, viu? É sempre uma alegria mesmo. Obrigada. Nós que agradecemos, é uma oportunidade também muito grande para nós. Como já disse também, né? É um desafio falar, talvez até mais fácil do que fazer, mas é sempre um desafio, né? Porque diante de momentos de levar algo para alguém, então eu também tenho que promover essa mudança, né, em mim. E me exige também muito esforço. Então, para mim preparar uma palestra, para mim preparar qualquer estudo, eu também tenho que me esforçar a me manter neste estudo, neste conhecimento que eu vou adquirir para tentar repassá-lo. Então, é um grande desafio. E como, né, dissemos, os chamamentos, né, são os convites para a nossa reforma, né, para a nossa melhora. Muito obrigado mais uma vez, Mário. Então, tá bom. Então, vamos passar para a prece, né, de encerramento. Nesse instante, com muita alegria em nossos corações, convidamos a todos aqui, aos nossos amigos encarnados e aos desencarnados, a elevarem o pensamento ao alto, com os votos de felicidade, de paz, de alegria e agradecimento ao Pai da vida, agradecimento ao nosso Mestre, nosso Guia, Jesus Cristo, e também a todos os bons espíritos que deixam as esferas mais altas e vêm aqui em regiões trevosas, regiões densas, com o coração banhado no amor, para nos auxiliar, para promover a paz em nossos corações. Agradecemos também a vida, a oportunidade de estarmos encarnados e todas as condições que Jesus nos proporciona a nossa elevação, ao nosso conhecimento,
E agradecemos também a todas as dificuldades, a todos os desafios, pois sabemos, por meio do Espiritismo, que esses são os meios, são os convites, são as sementes que vão nos auxiliar, vão nos proporcionar frutos em nossa vida futura. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em todos os corações, em todos os lares, e que assim seja.